A sala de aula foi possível no período da pandemia em função da tecnologia. De mudanças, o que a gente pode sinalizar é talvez dividir em 3 aspectos, né? Uma mudança é esse olhar diferenciado para as tecnologias. O segundo diferencial, eu acho que é o aspecto socioemocional. Nós sempre cuidamos na área da educação, independente do nível que a gente trabalha, com a questão das emoções, das relações, das emoções interpessoais. Só que os nossos estudantes, nesse período que eles estiveram isolados, nas suas casas, tendo as aulas através desses recursos tecnológicos, essa questão da interação, do olhar para esse outro, da percepção do outro, às vezes até nomear o próprio sentimento, né? Tinham crianças que estavam sentindo muita angústia, muita tristeza, e elas não sabem nomear isso porque talvez não tinham passado por uma situação tão angustiante. Então, acho que esse é um segundo aspecto que precisa ter um olhar muito cuidadoso e muito atento nesse período de retorno. E aí, talvez um terceiro é a questão realmente das defasagens ou possíveis defasagens. Nós podemos ter na mesma sala de aula crianças que, através dos recursos que foram utilizados para as aulas remotas, né, eles podem ter conseguido atingir vários objetivos propostos, mas poderão haver lacunas. E aqui é um olhar, vamos dizer assim, bastante preocupado dos coordenadores pedagógicos, né, de quem faz esse acompanhamento pedagógico nas escolas, para identificar, nesse primeiro momento do ano letivo, quais são essas lacunas e, a partir dessas lacunas, iniciar o trabalho do ano de 2021. A adaptação para esse modelo, na verdade, ela é uma questão assim que a gente também deve entender e deve se colocar ao lado desse estudante que diz que não conseguiu entender ou não conseguiu aprender. Uma, porque a gente foi pego de surpresa, né? E aí, muito rapidamente, as instituições tiveram que organizar suas propostas. E um estudante que talvez não tinha uma proximidade maior com esse tipo de proposta, né? Ele pode sim ter ficado um pouco apartado desse processo de ensino-aprendizagem. Ou, às vezes, porque não é a forma dele aprender. A gente tem diferentes formas, diferentes processos de aprendizagem. Nós temos os estudantes, por exemplo, eu não consegui me adaptar, mas a internet às vezes era muito ruim. Dependendo da tua condição de ter um tipo de internet ou outro, vai tendo essas diferenças, né? Então, às vezes não é só o estudante não querer, né? Às vezes é essas barreiras que existem, né? E que a gente tem que identificá-las para poder auxiliar esses estudantes. Bom, a internet não chegou lá, ou esse estudante não tem condições de ter dados móveis, né? Então, como é que a gente pode fazer para que esse estudante tenha acesso ao material, possa esclarecer as suas dúvidas? Eu acompanhei algumas escolas públicas no ano passado que, para esses estudantes que tinham essas dificuldades, eles organizaram um outro roteiro de estudos, né? Não foi aquele roteiro de acessar o ambiente, foi um outro roteiro para que eles não ficassem sem acesso a nada. Então, acho que isso são estratégias que cada escola vai adotar. Além de ser professora aqui da Universidade de Caxias do Sul, eu também sou professora da escola pública. A escola pública a qual eu estou vinculada, no município a qual eu trabalho, todas as escolas públicas conseguiram utilizar um sistema do Google, né, para poder fazer as aulas. E todos os estudantes conseguiram acessar, inclusive aqueles que não tinham acesso, foi feito justamente essas práticas diferenciadas que eu comentei antes, de chamar essas famílias, né, para a escola, de conseguir esse acesso para essa família, porque é uma realidade em que isso foi possível. Mas realmente existe dentro da escola pública muitas diferenças. Então, nós tivemos as escolas que não conseguiram fazer, usaram outras formas, né? Material impresso, né? Fazer o conteúdo chegar. Então, eu acho que talvez essas escolas, nesse primeiro momento, vão precisar fazer esse diagnóstico para ver o quanto que esse conteúdo foi compreendido, o quanto que não, para justamente essa disparidade entre uma escola e outra possa ser diminuída, né?
As reprovações, elas vêm sendo discutidas muito na área da educação, né? Há muitos anos já, né? Eu sou da área da avaliação, pesquiso avaliação, e me parece que a avaliação sempre foi vista como um processo de classificar o melhor, o pior, o que sabe, o que não sabe. Para mim, a avaliação, ela tem uma outra característica. A avaliação, ela busca identificar justamente as lacunas no processo, né? Então, a reprovação, quando a gente enxerga dessa forma, a reprovação, ela perde um pouco o sentido, porque se eu identifico que existem lacunas, eu posso no ano seguinte trabalhar estas lacunas e não simplesmente reprovar o aluno para que ele no ano seguinte tenha que cumprir tudo novamente, inclusive aquelas aprendizagens que ele conseguiu aprender, né? Compreender ao longo daquele ano. Eu sempre me pergunto qual é o objetivo desse ano de ensino, quais são as competências, quais são as habilidades que devem ser desenvolvidas. Fiz o diagnóstico, identifiquei que tem uma lacuna e esse estudante no ano seguinte continua sem que essa lacuna seja resolvida. Então eu estou criando um problema para esse estudante. Isto não adianta. Adianta dar continuidade. Por exemplo, no ano passado não teve a reprovação. Muito bem, teve essa orientação, não teve a reprovação. Nesse ano eu preciso ver quais são as dificuldades, né? Quais são as lacunas e trabalhar a partir delas. Não querer trabalhar um conteúdo que esteja, vamos dizer, vinculado, que seja inclusive com uma compreensão que exige um pouco mais de habilidade desse aluno, se ele não desenvolveu a habilidade anterior. Isso não é algo muito fácil na dinâmica de uma sala de aula, né? A gente, enquanto professor, sabe que isso é muito difícil, né? Então, a gente vai tentando identificar competências que são necessidades dos alunos, que a gente precisa desenvolver, vai desenvolver com um grupo, né? Com outro grupo vai ter que fazer um pouco diferente, para que se dê conta no final do processo dessas lacunas. Muitas vezes ele vai iniciar esse conteúdo novo e vai dar atividades ainda do conteúdo anterior para aquele grupo, porque vai ser necessário, né? Ele precisa desenvolver aquilo primeiro. Eu penso que a gente sempre primou pelo presencial, porque, como eu disse, tem algumas competências que precisam ser desenvolvidas e que passam pela interação com o outro, né? Agora, eu seria muito ingênua se eu dissesse que passou a pandemia, a gente volta para o patamar que a gente tinha antes. E também a gente precisa evoluir, né? Enquanto escola, enquanto educação, a gente não tem 100% de certeza quanto tempo nós vamos, né? E algumas metodologias, elas contribuíram muito, né? Nós temos, por exemplo, estudantes dos primeiros anos, primeiro, segundo ano do ensino fundamental, que hoje gravam vídeos, falam sobre uma coisa que eles aprenderam, né? E explicam de um jeito que, se eu pensar lá em março, né, de 2020, não faziam. Então, isso veio para ficar. Da mesma forma, a questão do celular. Nas escolas, sempre teve muita disputa com essa questão do celular. Pode usar, não pode usar. Notebook, né? Nós temos agora estudantes que não levam mais caderno, que levam o notebook para a sala de aula. Então, a gente precisa botar isso numa mesa de discussão com professores, com os representantes dos estudantes e com os pais, os responsáveis, para dizer, bom, vamos voltar lá a usar o caderno só o livro didático, não pode entrar o celular, ou será que a gente vai avançar e dizer, bom, em que momentos uma aula híbrida, né, vale a pena para a nossa instituição? Em que situações a gente vai poder adotar esse tipo de aula? Em que situações é importante que o meu estudante traga o recurso tecnológico que ele tem? Em que situações nós vamos ter que arrumar condições para que aqueles estudantes que não tenham esses recursos tecnológicos também possam ter acesso? Então, isso é uma decisão que tem que ser do coletivo. Eu acho que a pandemia fez com que a gente aprendesse muitas coisas, inclusive nós, professores, né, que aprendemos a gravar aula, a usar muitos recursos. Essas metodologias que a gente incrementou, né, que a gente se adaptou, fazem com que a gente tenha um crescimento muito grande na área educacional, né, no sentido de avançar a forma da gente perceber múltiplas estratégias, né, de ensinar e possibilidades de aprender.